A gente continua o Extra Meio-Dia de hoje, recebendo aqui no estúdio o diretor estadual de Emprego e Renda de Santa Catarina, Diego Goulart. Oi, Diego, boa tarde. Boa tarde, Alessandro, Amabile, toda a equipe do Extra Meio-Dia. Um prazer estar com vocês aqui, a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo ou aqueles que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre os nossos trabalhos à frente da Diretoria de Emprego e Renda. A última vez que eu te entrevistei era num momento um pouco mais tenso, eu tinha que ser um pouco mais duro com você, era um processo de eleição. Antes de a gente começar a falar sobre o seu trabalho no governo do estado, eu queria saber o que mudou do Diego do processo eleitoral, foi candidato a prefeito em Tubarão, para o Diego de hoje que está sentado aqui do meu lado. Bom, a gente adquire maturidade, né? Conhecimento, novas coisas que eu acabei aprendendo que eu nunca imaginava, estudando no período eleitoral, sobre a nossa cidade, sobre as deficiências que a gente ainda tem, sobre o que já avançou. E tudo isso é muito bom para conhecimento, para quem vive aqui, para quem é cidadão de Tubarão e quem quer contribuir com a nossa cidade, né? Acredito que é a experiência que me trouxe junto aos meus 4 colegas que foram nossos opositores políticos. Foi muito bacana essa convivência, mesmo que em lados opostos e divergindo em algumas opiniões, mas o crescimento, no geral, o balanço foi muito positivo e eu saí muito feliz da eleição de 2020. Saí feliz porque cresci como pessoa, como cidadão e pude contribuir também com os debates que levam a crescer a nossa cidade. A pergunta que deveria ficar para o final eu vou fazer agora, então. Teremos Diego candidato em 2022 a deputado estadual? Todo mundo me pergunta isso, eu procuro, Alessandro, não fazer mistura dessas pautas, porque senão a gente acaba aqui trabalhando de uma outra forma, né? E eu quero poder dar minha contribuição à frente da Diretoria de Emprego e Renda, do Cine, do Artesanato e Economia Solidária, que é as pautas que a gente atua hoje no governo do estado. Eu prefiro focar minhas ações diretamente nessa diretoria para prestar o meu melhor, dar o meu melhor, para representar bem a nossa cidade de Tubarão, nosso estado. Eleições a gente acaba falando a partir do ano que vem, estou à disposição do governador Carlos Moisés, de todo o time político dele. E se for preciso, o Diego está à disposição do time como sempre esteve. Mas hoje meu pensamento é único, exclusivamente prestar um bom trabalho de qualidade à frente da Diretoria de Emprego e Renda. Gostei, não sabonetou. Semanas atrás recebemos um deputado estadual, ele deu uma sabonetada aí. Gostei da resposta, Diego. Vamos falar sobre a Diretoria Estadual de Emprego e Renda. Em que área e onde que na sociedade a gente encontra o trabalho dessa diretoria? Qual é, na sua atuação, onde é que a gente pode enxergar o seu trabalho? Bom, eu tenho dito que 98% das nossas ações à frente da diretoria é o Cine, onde o cidadão mais conhece, né? O Cine em todo o estado. A Diretoria de Emprego e Renda, ela tem abaixo, né? Tem o Cine, nós temos o artesanato, que a gente trabalha diretamente com o artesão, confecção de carteira do artesão, e também temos a economia solidária, que é algo que vem crescendo no nosso estado, no Brasil, que é cooperação entre as pessoas para poder fazer gestão de um determinado trabalho. Mas hoje a grande massa da população tem o conhecimento do Cine. Quem nunca usou o Cine, né? Muitas pessoas, a grande maioria já usou o Cine em algum determinado momento, ou para procurar emprego, ou para divulgar a sua empresa, divulgar sua vaga de trabalho na empresa, ou até mesmo para fazer a entrada do seguro-desemprego. Basicamente hoje são essas 3 áreas de atuação em que nós temos frente a essa diretoria, mas o Cine é a mais conhecida. A gente já está enfrentando a pandemia há 1 ano e meio, caminhando, pelo visto, para o encerramento dela, finalmente. Qual é o balanço da geração de empregos no estado, principalmente neste ano e meio de pandemia, onde muitas empresas fecharam, muita gente foi demitida? O saldo é positivo nestes últimos meses, neste tempo de pandemia, Diego? Olha, Alessandro, amigos, é surpreendente a gente até comentar esses números aqui, importante também, em que o saldo desses 6 primeiros meses até junho, né, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, nos divulgou agora no último dia 30 de julho, referente a junho, né, sempre um mês anterior. Os 6 primeiros meses, Santa Catarina, esses 6 primeiros anos desse ano de 2021 foram os melhores desde os registros do CAGED de 2004, né?
os melhores da história. São 126 mil postos de trabalho, novos postos de trabalho formais, aqueles com carteira devidamente assinadas, registrados aqui em Santa Catarina. Esse é o saldo, né, o saldo positivo de 126 novos postos, 126 mil novos postos de trabalho formais criados aqui no estado. A cada mês nós viemos nos superando, né, como estado, como economia catarinense. Lembrando que a economia catarinense ela é muito diversificada. Se você for na região oeste, o agronegócio é muito forte. Se você vir para a região norte, nós temos as grandes indústrias, metal mecânico aqui na região sul, serviços, que é muito forte também. Então nós temos uma economia muito eclética, muito diversificada, o que fez Santa Catarina ter um avanço acima da média nacional e um avanço histórico na questão da geração de empregos formais. Lembrando, o emprego formal é aquele com devidamente a sua carteira assinada, né? Tem os informais, que são as MEIs, né? os bicos que a gente tanto fala, mas esse saldo positivo de 126 mil novos empregos formais foram com carteira de trabalho assinada, o que fez do estado, os 6 primeiros meses, os melhores meses da história de Santa Catarina, desde os registros do CAGED. Como está o cenário da Amurel nesse panorama? A Amurel também apresenta um crescimento na geração de empregos? Também apresenta um crescimento na geração de emprego. Todas as regiões têm um saldo positivo. Eu comentava aqui no bastidor que Tubarão, nesse mês de junho, acende uma luzinha amarela, porque foi o pior, a cidade de Tubarão teve o pior do estado, o pior dado do estado no mês de junho, né, relacionado a junho apenas, que foi um saldo negativo de 295 empregos. Mas, pegando os primeiros 6 meses, vamos pegar Tubarão, que é a sede da Amurel aqui, os primeiros 6 meses, Tubarão teve um acréscimo aí de 3.190 novos empregos formais. Isso é muito bom. A nossa cidade, a nossa região da Amurel tem crescido e contribuído para a economia catarinense. Diego, uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente está assistindo e talvez esteja desempregado. Gostaria de fazer para você. Tem emprego hoje? Olha, nós estamos nos superando. Eu tenho dito isso para a nossa equipe a cada dia, porque o Cine está batendo dados também históricos em Santa Catarina. Claro, o trabalho de uma equipe, fruto também do nosso empresariado que tem procurado o Cine, os trabalhos do Cine. Mas a semana passada nós tivemos quase 8 mil vagas ofertadas pelo Cine, né? A gente deve chegar a 10 mil até dezembro. No estado? No estado, exatamente. E essas são as vagas que são anunciadas, né? Aquelas que o empregador pega a sua vaga e anuncia no Cine. Fora aquelas outras que não aparecem no sistema ou que não são anunciadas. E hoje, essa semana, né, a gente tem esse balanço semanal. Essa semana ainda não recebi, mas a gente deve bater aí a marca dos 7.500 a 8.000 empregos que são ofertados, isso lembrando, em todas as regiões do nosso estado. Quem quer procurar um emprego pode ir até o Cine. Como é que funciona? Como é que faz? Vai até o Cine? Tem Cine em todas as cidades? Bom, nós temos 132 unidades do Cine. Nós estamos avançando muito nos acordos de cooperação com as prefeituras. O que o governador Carlos Moisés e o que o nosso secretário Luciano Buligon tem nos pedido é o seguinte: encurtar a distância do serviço público com o cidadão. Então, nós temos feito essa aproximação com municípios, principalmente os municípios de interior, onde os serviços públicos são um pouco mais deficitários. O Cine tem avançado em acordos com essas prefeituras para que o cidadão, nesse período de pandemia, obtenha esses serviços, que são a entrada no mercado de trabalho, a intermediação de mão de obra, a IMO, que a gente fala dentro da diretoria, e também a entrada do seguro-desemprego. Lembrando que nós temos 132 unidades hoje no estado. Essas vagas são ofertadas em todas essas regiões. Para quem tem interesse em adquirir, estar, né, se candidatando a uma dessas vagas, a gente faz uma intermediação, lembrando que o Cine não pode indicar o cidadão, o trabalhador a tal emprego. Nós fazemos essa intermediação, a gente pega a vaga do empregador e oferece ao trabalhador. Você pode, por 3 formas, ou através dos nossos canais de telefone, fazer um agendamento. Tubarão não é necessário, o agendamento está sendo feito no Facilita Tubarão, mas em muitas cidades a gente ainda está tendo o serviço por agendamento devido, claro, à pandemia. Então, ou pelos nossos canais de telefone ou e-mail, que cada cidade tem o seu próprio, ou também presencialmente, como dei o exemplo aqui do Facilita Tubarão, onde nós temos o atendimento do Cine presencial, sem ter necessidade de agendamento,
Ou então o cidadão que não quer sair de casa pode entrar através do app, o aplicativo Cine Fácil, que está disponível tanto para Android como para smartphone, para Apple, enfim. E você pode estar baixando e também ali todas as vagas, inclusive não só de Santa Catarina, não só da região, mas também de todo o país, estão cadastradas. Ou então, para quem tem uma certa dificuldade de manuseio nesses aplicativos, pode também entrar no site empregabrasil.mte.gov.br e essas vagas, não só de Santa Catarina, volto a repetir, como de todo o país, estão também disponíveis através do site. O cidadão chega com o seu, para aqueles que vão de forma presencial, e muito importante que levem seus documentos, que portem seus documentos pessoais, se não tiver de forma física, mais digital, né? Se não tiver em forma de papel, mas que leve em forma digital, mas que o atendente tenha esse acesso tanto à carteira de motorista, ou identidade, CPF, e também à carteira de trabalho, porque através desses documentos, o próprio atendente, o próprio sistema faz uma avaliação do perfil de quem quer se candidatar, para aí sim pesquisar, fazer um filtro e ver qual a vaga que se identifica melhor ao perfil daquele determinado candidato. Diego, e o empregador? O empresário que tem vagas disponíveis no mercado de trabalho, mas ainda não disponibiliza elas através da ferramenta do Cine, o que ele deve fazer? Bom, é como nós falamos, né? O empregador que tem essa vaga disponível, muitas vezes não acha, não encontra o perfil ideal para preenchimento dessas vagas, pode estar entrando em contato com o Cine, ou em loco, né, na sua cidade, aqui na nossa região da Murel, dos 13 municípios, nós temos em 9, nós temos unidades do Cine, ou então fazer um contato com o telefone que os nossos captadores de vagas vão estar formalizando isso. Nós temos uma cartilha, nós temos um pré-cadastro em que o empregador faz o cadastro da sua empresa e ali ele pode semanalmente ou diariamente, como ele preferir, estar divulgando as suas vagas. Lembrando, Alessandro, que é muito importante em que quando o empregador tiver essa determinada vaga que ele anunciou pelo Cine preenchida, que ele nos comunique, porque o Cine não tem esse tipo de controle de dizer, ó, a vaga de padeiro na padaria A foi preenchida. E nós não temos como saber se ela foi preenchida ou não. Então é muito importante que nós tenhamos esse feedback do próprio empresário, ó, já foi preenchida, até para a exclusão do próprio sistema. Então pode sim entrar em contato, deve entrar em contato, visto que o Cine tem um banco de dados gigante de trabalhadores que precisam entrar no mercado de trabalho, e nós podemos fazer essa intermediação entre o empregador que tem a vaga e o cidadão que precisa trabalhar com carteira assinada. Diego, para finalizar, então vamos lembrar mais uma vez o site, principalmente para aqueles de municípios que não possuem Cine, ou mesmo os que possuem não precisam se deslocar, podem encontrar a lista de vagas, o site para a pessoa acessar e encontrar essa lista de vagas do Cine. Bom, é www.empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Cine Fácil.